tarde a todos vocês. Luiz, muito obrigado pelo convite para nós estarmos aqui. E eu, diferentemente da professora, eu não sou pesquisador, por mais que eu seja doutor, eu sou gestor de um Instituto Senai de Inovação. Então o conceito é um pouquinho diferente. E aqui eu quero começar, imagine os senhores se forem convidados hoje para criar 24 centros de inovação e pesquisa. Então, vamos imaginar dessa forma. Quer dizer, aqui nós vimos as histórias anteriores, 20 anos, 30 anos e tal. Nós não temos nem 3 anos que nós começamos a pensar em montar centros de pesquisa e inovação. Então, o começo é totalmente diferente. Então, a gente pode aprender muito com os erros que já nós tivemos ao longo dessa história. E essa história começa toda com a questão a CNI estabeleceu já há 3 anos atrás a mobilização empresarial pela inovação. Eu acho que esse, como o professor aqui da FINEP colocou, talvez seja a grande motivação que faltava no setor empresarial brasileiro para começar a olhar a inovação e olhar a pesquisa, né? Que a grande crítica, quando nós começamos o projeto, nós vimos na indústria, ela criticava a universidade, que a universidade não conseguia efetivamente desenvolver pesquisa para a indústria, né? E essa questão, professora, da confidencialidade, né, ela é tão grande que, enquanto que você pode apresentar uma série de projetos, eu não vou poder apresentar nenhum deles. Essa que é a diferença, né? Nós, internamente, nos projetos que nós já contratamos, não apresentamos nenhum. Então, eles não são vinculados à tese de doutorado, não são vinculados ao desenvolvimento acadêmico, né? Então, nenhum deles, talvez a confidencialidade realmente, a questão da insegurança jurídica é muito grande, então nós não podemos apresentar quais os projetos que nós já estamos desenvolvendo. Mas dentro da mobilização empresarial pela inovação, e que aí surge a plataforma do conhecimento, que agora está sendo apresentada pela Confederação Nacional da Indústria, ela visa exatamente criar um ambiente institucional, e dessa mobilização se criou a Embrapim, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação, pesquisa industrial e de inovação. Então a Embrapim ela já existe, a ideia é que a gente usa um sinônimo da Embrapa do setor industrial, né? Mas na verdade ela não tem um conceito de ela, Embrapim, efetivamente ter uma estrutura física. Ela entende que o país já tem alguma estrutura física pronta e, do outro lado, a CNI também vai desenvolver a sua estrutura física. Então, acho que esse movimento ele é importante para aquilo que nós estamos discutindo aqui, que são os centros de pesquisa do país. É que, necessariamente, se nós quisermos ligar a demanda do setor industrial aos centros de pesquisa, nós vamos passar por pela mobilização empresarial brasileira pela inovação. E dentro da CNI, dentro do Senai, nós definimos aí 3 grandes linhas de avanço dentro da estrutura. Veja, o Senai tem 60, quase 70 anos. O que o Senai faz? Qualificação profissional, que é isso que todo mundo lembra dele, né? O que ele faz? Qualificação profissional. Então, o primeiro grande mote foi exatamente a gente melhorar a infraestrutura de educação profissional e tecnológica dentro do Senai, para que nós tivéssemos pessoas que pudessem atender a demanda tecnológica. A segunda, o Senai criou, em todas as suas regiões, Instituto Senai de Tecnologia. Qual que é a ideia aqui? É uma coisa muito simples, é usar as estruturas já existentes. Nós temos laboratório em todas as nossas unidades. Então, vamos pegar o caso do Mato Grosso do Sul, nós temos uma área, um Instituto Senai de Tecnologia da área de alimentos, onde nós temos um APL, vamos chamar assim, um cluster de empresas na área de carnes. Então, nós especializamos aquela área em carnes e desenvolvendo tecnologia. Tecnologia no sentido de prestar serviço. É um problema claramente identificado que um técnico vai lá, faz um diagnóstico e talvez em semanas ou meses ele consegue resolver. Não está se falando aqui em pesquisa nem em inovação. É tecnologia. Ele tem um problema tecnológico, seja ele de ordem mecânica ou efetivamente de ordem de embalagem, de um alimento que tem uma deterioração rápida, alguma coisa que o profissional pode resolver. E a terceira frente foi exatamente a criação dos Institutos Senai de Inovação. Eu acho que essa é a frente mais audaciosa. Foi uma frente que surgiu da mobilização, do movimento da mobilização, entendendo que nós teríamos que ter no país uma estrutura que atendesse efetivamente a demanda industrial. Então nós vamos procurar qual eram efetivamente essas demandas. Primeiro, o foco muito forte na questão da transferência de tecnologia. Então nós criamos, né, cada uma desses nossos Institutos Senai de Inovação, eles são unidades operacionais independentes, né, e nós usamos uma brincadeira dentro do Senai que nós vamos botar sala de aula, porque nós temos um vício muito grande. Se tiver uma sala de aula, nós vamos lá e vamos fazer um curso. Então a gente não vai botar sala de aula nesses centros Senai de Inovação. Porque se tiver uma sala, nós vamos criar um curso técnico, vamos criar uma faculdade, para que a gente não corra o risco do viés aí da qualificação profissional, dado que nós já temos estrutura. A ideia é que eles atendam serviços tecnológicos de alta complexidade,
que dê suporte laboratorial, então a ideia é investir muito forte na questão dos laboratórios, e pesquisa aplicada a novos produtos da indústria. A meta até final de 2015 é que a gente tenha instalado 24 institutos nacionais de inovação. Veja, para isso, onde nós vamos buscar o recurso? Nós vamos pegar 1,5 bilhão do BNDES, nós financiamos isso, nós fomos ao BNDES e tomamos um empréstimo de 1,5 bilhão para que a gente tivesse a capacidade de rapidamente consolidar essas estruturas. Então nós vamos pagar esse 1,5 bilhão. Ele não é, esse recurso é para montar a estrutura física propriamente dita. E para que, como a gente não tinha aí uma referência interna, nós desconhecíamos efetivamente como trabalhar na questão dos institutos Senai, nós fizemos 2 parcerias aí fundamentais em âmbito internacional. A Sociedade Fraunhofer, na Alemanha, que nos assessorou, agora depois eu já vou entrar especificamente no de biomassa, na questão da montagem dos planos de negócio. A ideia é que nós tínhamos uma rampa aí que em 7 anos estaria consolidado dentro do plano de negócio. Então nós queremos tratar a questão da pesquisa numa ideia de um tratamento como se trata nossas unidades todas, sustentabilidade da unidade, o período em que ela tenha capacidade de receita própria, com as demandas levantadas. Então nós temos uma rampa aí que em 7 anos nós chegamos nessa sustentabilidade. E no MIT, que era a questão fundamental da gestão. Então a Fundação Fraunhofer, na questão do plano de negócio, fazer pesquisa junto às empresas, qual é a demanda, qual é o foco de cada instituto desse, qual é a previsão de receita, qual é a previsão de custo, quantos profissionais vamos precisar, quantos pesquisadores industriais nós vamos precisar, e depois entrando especificamente no MIT, que é trabalhar a questão da gestão, de como é que vai ser essa inter-relação, esse marco institucional, como é que nós vamos trabalhar isso. E aqui uma questão importante, porque nós não tínhamos também no nosso quadro a figura do pesquisador. Então, para nós, pesquisador, nós temos o professor, mas nós não temos o pesquisador. Então, nós tivemos que criar, dentro das nossas estruturas, uma estrutura de plano de carreira para os pesquisadores, e começamos a absorver mestres e doutores nas áreas específicas aí de cada um dos nossos centros de inovação, para que eles pudessem começar a trabalhar. E eles já estão trabalhando, mesmo não tendo a estrutura física, porque nós precisamos desenvolver, não dá para esperar ter a estrutura física para contratar, nós precisamos avançar. Então, nós já temos vários desses nossos pesquisadores industriais. E alguém comentou aqui, até que não é difícil você achar esses mestres doutores, né? Porque tem muita gente sendo formada, as universidades públicas não absorvem, e as universidades privadas, nos últimos anos, até têm expelido, têm demitido vários desses mestres e doutores. Então, não tem sido muito difícil, mesmo por uma proposta que é descentralizar, sair um pouquinho aí do eixo litoral com esses centros de pesquisa. A ideia é que a gente procurou, em cada uma das regiões, dada uma competência que já existe nessas regiões, nós conseguimos desenvolver os centros tecnológicos. No caso específico do Mato Grosso do Sul, que é esse que eu faço a gestão especificamente, é o nosso Instituto de Biomassa. O Sérgio aqui da TOTS comentou da questão do Cimatec. O Cimatec é da Bahia, é um dos centros nacionais de inovação, que é de software, ele está sendo desenvolvido junto com a TOTS, ele já tem um parceiro natural que é a TOTS, e o nosso de biomassa, e talvez porque a gente ficou, como o pessoal não sabe onde a gente fica, viu, normalmente o pessoal fala que a gente é de Mato Grosso, nós somos do Mato Grosso do Sul, né? Então nós colocamos esse centro de pesquisa numa cidade chamada Três Lagoas, que fica na divisa do estado de São Paulo, fica a mais ou menos 100 km do município de Araçatuba, né? Bem na margem do Rio Paraná. E por que nessa região? Porque os Institutos Senai de Inovação, eles não têm a proposta de atuar regionalmente, eles são institutos nacionais. Por mais que eles estejam instalados em cada um dos seus estados, o Instituto Senai de Biomassa, ele atende biomassa no Brasil, né? E assim sucessivamente os outros atenderão também de âmbito nacional. Então, por mais que ele tenha uma base regional, a proposta desse centro de pesquisa é que ele faça uma leitura nacional. Então, nós colocamos em Três Lagoas, que é um município hoje, na área de celulose, nós temos as 2 maiores plantas industriais do mundo, em termos de unidade de celulose, chamada aí o Vale da Celulose. Nós temos, próximo ali a São Paulo, todas as empresas filiadas aqui à Uni. O Mato Grosso do Sul teve uma expansão recente, muito forte na questão do sucro energético. As nossas usinas são extremamente modernas, com elevadíssimas capacidades de produção. Então, a usina em si já é um produto de biomassa, né? Então, e nós conseguimos, a partir de Três Lagoas, fazer o atendimento aí de base nacional. Veja o seguinte, a professora colocou muito bem, quando nós falamos em biomassa, e esse foi a grande discussão, quando nós juntamos aí os nossos pesquisadores de biomassa, você não para de discutir biomassa.
praticamente tudo que é de origem aí vegetal e tal é biomassa, né? Então, quando você discute eletricidade, as finalidades, enquanto matéria-prima, o professor acabou de colocar, eu vou passar rapidamente aí, você tem resíduo de lixo, biomassa, como foi colocado, toda a questão de resíduo industrial. Então você tem uma infinidade muito grande de produtos que podem ser desenvolvidos na questão de biomassa. A questão é o que efetivamente as empresas têm de problema. Então nosso foco, e esse é o meu papel, é de visitar exatamente essas organizações e identificar o que elas estão pesquisando. E bem como você colocou, como é seu nome, por favor, da FINEP? Rogério colocou, muitas vezes não adianta o nosso diretor de estudo de cenário de biomassa, que é um especialista em biomassa, e conversar com o diretor de pesquisa ou sustentabilidade da empresa. Se não tiver a motivação do CEO, entendeu? Olha, nós vamos investir em inovação, a nossa linha de inovação é essa, e eu quero que você faça isso, ele está naquele mundo da pesquisa e ele não consegue. Então, aí a mobilização empresarial ela é fundamental. É comum os pesquisadores conversar, achar interessante, achar relevante, né? Mas ele falou, olha, você tem que conversar com o CEO dessa organização, de uma Fibra, do Eldorado, de uma Bioserv e tal. Na Bioserv aconteceu recentemente, que eu apresentei esse projeto para o Chamas, que é presidente da Cidade, e ele até falou assim, eu sou a principal empresa de biomassa do Brasil, e eu não sabia disso. Então o erro é nosso, né? Isso agora, uma semana atrás. Eu desconhecia que vocês tinham um projeto de biomassa. Então imagina, é uma das maiores empresas brasileiras na área da Dreyfus, né? Então, é esse o caminho que nós temos que trilhar no centro de pesquisa, quer dizer, conseguir chegar no topo da hierarquia dessas organizações para que elas consigam enxergar a questão da inovação. Bom, aí eu vou voltar. Veja o seguinte, quando nós falamos de biomassa, nós estamos falando, primeiro, tem biomassa em todo lugar, distribuição espacial. Isso não quer dizer que ela tem quantidade suficiente para ser competitiva. A professora acabou de citar um exemplo, acho que de Foz do Iguaçu, né, que muitas vezes faz alguns projetos de pequena monta, mas ele é ali subsidiado, é interessante do ponto de vista tecnológico, mas ele não tem nenhuma capacidade de mercado para fazer isso. Então, porque essa distribuição espacial é muito grande. As restrições de sazonalidade, de disponibilidade, como nós estamos falando muitas vezes de resíduos agrícolas, de produtos agrícolas, então você tem problema de sazonalidade. Então, muitas vezes você quer fazer uma geração de energia aí permanente, o sucro energético resolveu isso com estoque, né? Ele fica lá com o bagaço e ele consegue queimar o ano inteiro. Mas algumas outras atividades não conseguem fazer isso. Então, você tem um problema da sazonalidade. A falta de competitividade, a variedade e qualidade, né? Biomassa, cada uma delas tem uma variedade. Falta de competitividade econômica com os produtos fósseis, a professora também relatou da pesquisa, quer dizer, chegar lá a 300 reais o quilowatt-hora, enquanto nós tivemos no leilão agora, recentemente, a 164 kWh. Então, quem vai comprar isso? Não é competitivo. Então, e essas são as relações que nós temos que cuidar quando nós tratamos da questão da empresa. A empresa quer pesquisa efetivamente que permita que a gente consiga ser competitivo. E veja, tem uma outra grande questão, professor, na questão da pesquisa. O que a empresa faz conosco quando assina aquele tempo de confidencialidade? É prazo. Muitos dos senhores que estão aqui são pesquisadores. Você já tentou pegar um PhD e falar para ele que ele tem prazo para terminar uma pesquisa? Tentem, né? Vocês não vão conseguir. Porque a pesquisa tem muitas variáveis que ao longo vão decorrer, então não é muito fácil, mas quando você negocia com o setor empresarial, você efetivamente tem que ter pelo menos uma previsão de entregáveis, de quais produtos que você vai entregar a cada período. Então isso é fundamental, mas isso quando você vai para a gestão da pesquisa, quando você vai lá dentro do laboratório, isso não é muito fácil de ser executado. Então, o que está se fazendo aí em termos de mercado e tendência? Uso da biomassa. Geração de energia talvez seja a mais conhecida, né? Produção de combustível, hoje esse esforço nacional e internacional para a gente fazer o combustível de segunda geração, através de usar o bagaço de cana para novamente gerar combustível, através do desenvolvimento de bactérias que hoje são importadas, existe toda uma linha de pesquisa nacional, produção de alimentos, e aí uma nova fronteira que é a indústria química, farmacêutica e cosméticos. Eu acho que esse talvez seja a grande área de agregação de valor. Porque no outro nós estamos trabalhando ainda muito tecnologias tradicionais, vamos chamar assim, em aprimoramento tecnológico. Agora, nessas áreas, a biomassa, né, a professora conhece, tem ainda uma infinidade de atividades para fazer isso. Ali a gente colocou algumas coisas como algas, ou novos recursos, algas, novas tecnologias com biologia sintética, novos mercados, biocombustível, transporte ferroviário, aéreo, marítimo. Né? Então, tem aí uma gama de produtos a serem desenvolvidos a partir da biomassa. Aqui, eu não vou também detalhar, mas só para vocês terem uma ideia, a importância já, hoje, a matriz genética brasileira, praticamente 9% é a partir de biomassa,
Num estado como o meu, que é Mato Grosso do Sul, 59% da geração de energia é através das nossas usinas subenergéticas, como eu falei, que elas são de grande porte, né, todas já, e todas elas praticamente gerando energia, 59%. Então aí vocês já veem, quando você olha localmente, o que é a importância da geração de energia vinda da biomassa. Aqui, as áreas aí que a professora passou, biomassa e biotecnologia. Aqui, obviamente, aqui nós já temos pesquisa sendo desenvolvida na questão das novas rodas tecnológicas, aí na questão da biotecnologia. Então o Senai tem uma outra estrutura de um Instituto Senai de Inovação da área de biotecnologia que vai apoiar aqui na questão da biomassa. A questão de resíduos, a professora colocou muito bem, nós temos aí 5.000 municípios no Brasil, dos quais 4.900 e alguma coisa com problema na questão de resíduos sólidos, todos eles sendo atuados pelos ministérios públicos. E as empresas não estão longe disso, tá, professora? Tem a lei também de resíduos sólidos. Então, quando a gente olha uma grande corporação, ela tem todo um encadeamento de onde está fazendo os seus resíduos sólidos, mas 95% das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas, elas não estão fazendo nada quando trata da questão do resíduo sólido. Então, tem aí outra grande oportunidade para que ocorra o desenvolvimento disso. A questão da lignina, que é a grande discussão aí no mundo inteiro, da biomassa vegetal e produzir lignina, a partir dela produzir vários outros produtos na área química. A biorefinaria, nós nesse laboratório, eu já vou mostrar a estrutura, dessa estrutura nossa na biomassa, nós vamos ter uma biorefinaria, construída essa biorefinaria. Ainda temos aí a questão dos produtos químicos, bioquímicos e termoquímicos, uma série de variedades que a gente pode colocar. A professora colocou muito bem, essa é a nossa linha prioritária, como a própria professora colocou, a cadeia do biodiesel, a cadeia de celulose e papel e a cadeia do etanol, que são as indústrias grandes e presentes nesse momento dentro da matriz de biomassa brasileira. Então esse também é um foco nosso de biomassa. Tá? Nós temos 5 projetos contratados sem ter ainda o laboratório de biomassa dentro dessas áreas aí, já com empresas nacionais. Agora aqui, alguém comentou isso aqui, veja, não há como no Brasil, nesses 2 anos que nós estamos visitando a empresa, se nós não tivermos um marco regulatório, um apoio, como o professor colocou bem, nenhuma indústria banca pesquisa sozinha. Pode esquecer disso. Se você fizer uma planilha de custo, nós fizemos, falar, a tua pesquisa vai custar R$1 milhão. Não, ele vai dar 30% disso, o resto vai entrar com a atividade econômica, a FINEP dentro do programa de inovação. E não tem um modelo na Fraunhofer, não tem um modelo no MIT que funcione, onde você monte uma planilha dessa, chega para a empresa e fala, a pesquisa é R$1 milhão. Ah, ótimo, está aqui a confidencialidade, tanto tempo você me entrega. Esse modelo não existe em lugar nenhum, pelo menos nos 2 lugares que nós conhecemos, e também no Brasil não. Quer dizer, a empresa está disposta a investir, mas se não tiver esse marco regulatório, esse apoio da FINEP, e o que o Rogério colocou, eu passei já por centenas de projetos da FINEP. Exato, concordo 101% naquilo que você falou. Primeiro assina tem um amigo que faz, depois a empresa não desenvolve e tal, que muitas vezes a demanda ela não é demanda, né? Na verdade ela é uma oferta de pesquisa e não uma demanda por pesquisa. O nosso Instituto Senai de Inovação, que é esse do Mato Grosso do Sul, especificamente biomassa, né? Nós temos aí uma proposta, a ideia é que a gente seja uma referência internacional na área de pesquisa de biomassa. As áreas de atuação dele, agronegócio, cosméticos, fármacos, indústria de alimentos, energia, açúcar e etanol, papel e celulose e mercado de biocombustível. O EFG, onde nós focamos o nosso plano de negócio para os 2 primeiros anos. Tá? Então a gente focou em açúcar e etanol, papel e celulose e mercado de biocombustível. Cliente que nós conhecemos, cliente está estruturado, cliente que nós temos acesso aos CEOs dessas empresas, né? Empresas que têm algum nível de pesquisa estruturado internamente. Então foi para alavancagem no primeiro momento. Nós entendemos que esse era o cliente mais fácil e realmente isso se configurou. Nós temos mais acesso a essas empresas. Né? E sempre quando se fala em biomassa, a professora lembrou muito bem a questão da sustentabilidade. Quer dizer, toda a discussão de realmente fazer o uso adequado da biomassa, ela passa necessariamente pela questão da sustentabilidade. Eu já estou terminando. A estrutura do Senai de biomassa, nós estamos construindo mais ou menos 5.000 metros quadrados, tá? Investimento de 35 milhões, financiados pelo MEDES, nós vamos ter que pagar esse dinheiro com o dinheiro gerado da biomassa. Né? Nós vamos ter lá laboratório de processos químicos, área de preparação de matéria-prima, laboratório químico instrumental, laboratório de microbiologia, de bioquímica, 4 plantas piloto, uma biorefinaria, uma incubadora, aqui foi discutido isso. Nós demoramos um pouco, eu particularmente dentro da estrutura não era muito favorável à questão da incubadora, talvez
pelo número de insucessos que eu tinha presenciado ao longo da minha vida sobre a questão de incubadora, né? Se fala muito de incubadora, de case de sucesso, mas é sempre 1, 2, 3. Mas fui convencido que uma incubadora tecnológica voltada para a questão da biomassa, nós poderíamos criar startups na área de biomassa. Quer dizer, eu acho que tem uma série de pequenas pesquisas, pequenas empresas que poderiam estar desenvolvendo sem o conceito que foi mencionado aqui, que faça a grande pega pequena para fazer a parte mais pesada. Então a gente incluiu a incubadora, mas no conceito de incubadora tecnológica para desenvolver novos produtos. Tá? E já num dos projetos, uma grande empresa sabia da existência de uma tecnologia de uma pequena empresa e colocou. Nós estamos agora buscando na FINEP ou no edital do Senai de Inovação para a gente subsidiar essa empresa que foi indicada por uma pequena ideia que ela passa a ser incubada. Tá? Essa é a nossa estrutura física do Senai de Inovação. Todo mundo vai falar: o que tem de inovação aí? É um prédio bem antigo, né? É isso mesmo. Aqui nós optamos lá, essa é uma área de 4 hectares, no município de Três Lagoas. Essa é a antiga área de manutenção de trens da Rede Ferroviária Federal, da NOP, tá? E ela estava praticamente destruída, né? E nós simplesmente estamos mantendo essa carcaça. O Instituto Senai está aí dentro. Aí dentro nós vamos colocar 35 milhões, então ele vai ser um prédio restaurado do âmbito de fora, dentro dele não tem nada, né? Então a União nos doou esses 4 hectares no centro do município de Três Lagoas, nós implantamos e vamos restaurar essa área. Então esse é o Senai, o Instituto Senai de Inovação, que pretende aí nos próximos anos, né, conjuntamente com os parceiros, que isso é fundamental, desde a concepção do Instituto Senai de Inovação. O Senai não tem a perna para fazer tudo sozinho. Ele efetivamente vai ter que precisar dos centros de referência, da Embrapa Agroenergia, e o arcabouço institucional, como foi colocado pela FINEP, é fundamental. A Embrapia, ela nasceu com esse conceito, ela já nasceu com o conceito de ser conjunta entre CNI, Senai, INT, INPE, FINEP. Quer dizer, ela já nasceu com esse conceito de olhar para o lado da demanda. É isso, Luiz. Muito obrigado.